Welcome guys, welcome back to Shortcast. Eu sou Steven Taylor e você está ouvindo o Shortcast, o seu podcast curtinho de dicas de inglês, estudos e variedades. Então vamos lá, um assunto que eu escolhi para ser o primeiro assunto a abordar no nosso Shortcast é uma prova de proficiência chamada TOEFL ou TOEFL, depende de quem está falando, a pronúncia pode mudar um pouco. O que é isso? O que é esse TOEFL ou TOEFL? O TOEFL significa Test of English as a Foreign Language, teste de inglês como língua estrangeira. Muito bem, e para que serve esse raio desse TOEFL? Bom, se você pensa em, às vezes, fazer um ensino superior fora do país, seja uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, seja qualquer coisa desse tipo, você vai precisar apresentar um certificado de proficiência no idioma. Não, sinto muito, o diploma do seu cursinho de inglês não vai servir para isso. Não interessa, o curso de inglês que você fez pode ser o melhor do país. Infelizmente, o diploma dele não vai servir para você provar, fora do país, que você fala inglês. Para isso, você precisa de uma prova, uma certificação internacional. O TOEFL é uma das maiores, é uma das mais aceitas no mundo inteiro. Bom, para começar, o TOEFL tem a ver com inglês britânico, americano, australiano, neozelandês, sei lá, jamaicano. Que inglês que é esse? Bom, primariamente, você vai ter inglês americano do TOEFL, né? Então, as universidades britânicas aceitam também o TOEFL, mas elas dão mais preferência, né? Elas costumam pedir também uma outra prova que se chama IELTS. Eu posso falar sobre o IELTS em outro shortcast, senão ele vai virar um longcast. Mas enfim, o TOEFL, ele aceita nas universidades britânicas, nas universidades da Austrália, Nova Zelândia e principalmente, claro, nas universidades americanas. E aí, você faz o seu TOEFL se você quiser estudar fora do país. O TOEFL serve só para quem quer estudar fora do país? Não. Para começar, muitas empresas multinacionais, aqui no Brasil mesmo, já exigem alguma comprovação internacional do seu nível de inglês. Então o TOEFL serve aí para você colocar no seu currículo, diferenciar o seu currículo também. E outra coisa, alguns programas de mestrado ou programas de doutorado no nosso próprio país pedem muitas vezes que você apresente um certificado de proficiência em inglês. Então você precisa saber inglês, mesmo que você vai estudar aqui no Brasil mesmo. Bom, para isso serve o TOEFL, ou o IELTS, ou alguns outros, mas o principal mesmo é o TOEFL. E aí, onde que eu faço esse TOEFL? Como é que se raio desse TOEFL? Existem dois tipos de TOEFL. Existe o que a gente chama de TOEFL IBT, B de Brasil, né? IBT. T de tatu. Então, Internet Based Test, IBT. O TOEFL IBT é uma prova de uma longa duração, são mais ou menos 4 horas de prova, onde você vai você vai ser testado, né? Nas suas habilidades de listening, então na sua audição, no writing, na sua escrita, no reading, a sua leitura, e no speaking também. Para quem precisa fazer o TOEFL IBT, especialmente se você for fazer um programa de pós-graduação ou graduação num país de língua inglesa. Então, para você estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, provavelmente eles vão querer que você apresente o TOEFL da versão IBT, Internet Based Test. Ok? É uma prova longa, é uma prova que você faz você e um computador, não tem um examinador humano para conversar com você na hora do seu speaking, você fala para uma câmera. É uma prova que, apesar de durar 4 horas, se você pensa 4 horas é coisa pra caramba, é verdade. Só que não é uma prova que te dá muito tempo para pensar, não. Você precisa se dedicar, você precisa estar treinando a sua habilidade de responder rapidamente. Por exemplo, no seu speaking, aparece a pergunta para você, você tem ali alguns segundos para começar a falar. E aí você tem 15 segundos para você introduzir o assunto, 45 para você desenvolver e outros 30 segundos para você concluir, por exemplo. Depende do assunto, depende da pergunta. O importante é você ter isso em mente, né? Você tem que introduzir, desenvolver e concluir dentro do tempo. Deu tempo, já vai para a próxima pergunta, não interessa se você estava no meio de uma frase ou não, ok? Então é uma coisa mais tensa por esse lado. E, bom, o TOEFL IBT, então, ele serve principalmente para você estudar em países de língua inglesa. Existe outro TOEFL? Eu falei que tem 2, né? Existe outro TOEFL. Existe o TOEFL ITP.
ITP. IT de tatu, ou T de Titanic, né? ITP é o TOEFL institucional. O que é TOEFL institucional? É uma prova onde você vai ser treinado no seu listening. Então você vai ouvir e vai marcar na prova. É uma prova onde você vai ser treinado, testado no seu reading comprehension, então na sua compreensão de leitura, structure and grammar, então vai ver como é que está a sua gramática e tudo mais. Mas é uma prova grande, são 140 questões, só que ela é toda de múltipla escolha. Então essa é uma grande diferença entre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, que é o da internet, onde você vai digitar lá também, você vai escrever seu texto. E aí, como que funciona esse TOEFL institucional, TOEFL ITP? É a prova onde você tem menos tempo, você tem 1 hora e 55 minutos para fazer a sua prova, todo em múltipla escolha. Se você já fez Enem, ENAD, esses exames assim, é parecido, o mesmo sistema. Você não pode escrever no caderno de perguntas, você tem que preencher lá só o gabarito com as bolinhas e tudo mais, parecido com o Enem. Qual que é o grande diferencial ali? É o estresse do tempo, porque são muitas questões em pouco tempo. Não é uma prova para você filosofar. Não é uma prova para você ficar pensando, essa questão aqui eu não sei, depois eu volto nela. Não dá tempo. A não ser que você já esteja num nível muito, muito avançado de inglês, dificilmente vai sobrar tempo. Se sobrar, vai sobrar pouquinhos minutos para você em cada section. O que são essas sections? Bom, a prova é dividida em 3 sessões, 3 sections, né? Você tem o listening, onde você vai ouvir e ir marcando no caderno de respostas. Você tem a parte de leitura de interpretação de texto e você tem a parte de gramática. Você pode transitar dentro da mesma section naquele tempo. Então, eu estou na section 1, eu acabei de fazer a section 1 toda, ainda sobrou 5 minutos. Posso ir para 2? Não, você tem que ficar na section 1. Você pode voltar, pode revisar, mas não pode ir para section 2. Estou lá no meio da section 2, beleza, terminei a section 2 e está sobrando 5 minutos ainda. Posso voltar na 1? Não pode voltar e não pode ir para section 3. Você tem que ficar na sessão em que você está fazendo durante o tempo daquela sessão. Bom, o que eu vejo como professor, o que mais pega os alunos que estão muito bem preparados para o TOEFL, especialmente o TOEFL institucional, é a questão tempo. Eles não estão acostumados a fazer prova com a pressão do tempo, e o TOEFL é uma prova que te pressiona muito com relação ao tempo, né? Então, assim, para que eu vou fazer esse TOEFL ITP? Eu tenho o IBT, que é o da internet. Por que eu vou fazer o TOEFL ITP? Para que serve isso? Bom, TOEFL ITP, ele serve principalmente nos programas de graduação e pós-graduação fora do país, em países que não são de língua inglesa, mas que exijam que você comprove a sua fluência, a sua proficiência no inglês. Por exemplo, vou fazer parte do programa Ciências Sem Fronteiras, nem sei se esse programa ainda existe, mas enfim, Ciências Sem Fronteiras, ou alguma coisa sem fronteiras, algum programa de graduação fora do país. Onde que é esse meu programa? Na Alemanha. Ok. Muito provavelmente a sua universidade na Alemanha vai pedir que você comprove que fala inglês também. Ou às vezes só o inglês mesmo. E aí você precisa do TOEFL ITP, que é o TOEFL institucional. Também serve para programas de mestrado e doutorado aqui no Brasil. E ele tem uma vantagem que ele é bem mais barato do que o TOEFL IBT, que é o TOEFL da internet. Então, qual fazer, qual não fazer, depende muito do seu objetivo. Para onde que você vai, quanto que você quer gastar fazendo essa prova, o quão bem preparado você está, como que estão as suas speaking skills, né? Como é que está aí a sua fala do inglês. Porque no TOEFL institucional você não é testado na fala. No da internet você é. Então depende do programa, depende para onde que você vai, ok? Bom, outra coisa importante para você saber sobre o TOEFL e outras provas de certificação internacional. Todas as provas de certificação internacional que são aceitas por universidades estrangeiras têm validade. O que é isso? Você faz a sua prova hoje. Eu estou gravando esse podcast agora em dezembro de 2018. Você fez o seu TOEFL agora em dezembro de 2018. E aí você
recebeu o resultado, passou, lindo, maravilhoso. Esse resultado é válido por 2 anos. Se daqui a 3 anos você precisar apresentar um TOEFL para uma universidade e tudo mais, tarará, você vai ter que fazer o TOEFL de novo. Bom, a vantagem é que se você passa uma vez, provavelmente você vai passar uma segunda. A desvantagem é que você vai ter que, para passar uma segunda, você vai ter que gastar dinheiro de novo. Existem provas que não têm validade? Existem certificações que não têm validade? Existem sim. Uma das mais famosas aplicadas aqui no Brasil são as certificações de Cambridge, da Universidade de Cambridge. São provas excelentes, eu mesmo já fiz várias delas, tem várias certificações de Cambridge. Provas excelentes, provas são difíceis, elas realmente testam, porém, infelizmente, por motivos assim mercadológicos, a aceitação das provas de Cambridge tem caído. Então ela é uma prova muito boa, ela testa mesmo o seu inglês, é excelente para você assim, pega o certificado, emoldura, bota na parede, fica orgulhoso que você conseguiu aquilo.